Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje vamos falar sobre zoantropia, licantropia e também as deformações do perispírito. Convido você, desde então, para poder começar então aqui nosso programa, a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo também para que mais pessoas possam, então, conhecer um pouquinho sobre esse tema, esse assunto que é tão importante para a gente poder entender como funciona o mundo, a vida no mundo espiritual. E esse é um dos temas muito interessantes, porque é um tema que trabalha muito com a parte da propriedade, da praticidade do perispírito. Então, nós sabemos que o perispírito ele é prático, né? Com isso, a gente consegue, então, criar formas, dar forma ao nosso perispírito. Como assim? Através da minha vontade, meu pensamento, eu consigo, então, criar, modular uma forma para o meu perispírito poder se apresentar. Pois, quando a gente está, então, na questão de desencarnado, a gente consegue ter essa vontade, essa praticidade mais ativa, mais atenta, no sentido de a gente colocar, então, em prática aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente acredita que é no nosso íntimo, nossa intimidade ali para fora. Então, o espírito, quando está encarnado no corpo, ele tem a forma humana, mas quando a gente está em desdobramento, ou a gente está desencarnado, a gente pode assumir formas que não são humanas. Como assim? Porque pela vontade, pela indução, pela hipnose ou auto-hipnose, a gente consegue então fazer essa transformação no nosso perispírito. Isso é praticidade. Então, a gente vai falar também sobre os ovoides, também, que é um tema muito interessante para a gente poder abordar essa questão. Como já falamos, então, se você quiser entender mais sobre as questões das propriedades do perispírito, entre elas a praticidade, essa praticidade que vai dar, então, essa forma através dessa vontade, eu convido você, então, a assistir aos programas, né, que a gente fez, como diz o programa anterior, que é como acontece a reencarnação, porque a reencarnação a gente mostra um pouquinho da propriedade, da praticidade, que é a redução do nosso perispírito, né, da forma adulta para a forma de bebê. Então, é importante você também ter essa consciência que nós podemos ter essa praticidade, né, na questão da reencarnação também. Vamos falar então sobre zootropia. Uma vez que a gente já sabe que o espírito tem essa propriedade, então a zootropia, como eu falei, ele é então uma capacidade do espírito de alterar a sua forma perispiritual, ou seja, alterar essa forma como ele desejar. Pode ser uma forma humana, pode ser uma forma animal, ou pode ser com outra forma abstrata. O perispírito tem essa, por a vontade, pela essa autoindução, ou pela interferência ou indução de terceiro, ele consegue então modelar o seu perispírito da forma que ele quiser. Não é à toa que quando a gente vê nossos parentes que estão desencarnados, né, a gente vê eles mais jovens, porque pela vontade deles se sentirem melhor, se sentirem bem daquela forma jovem, então o perispírito deles, ao desencarnar, após um processo de reaprendizagem, né, da nova vibração, do nosso novo plano de vivência no mundo espiritual, então ele consegue começar a adaptar a sua modelagem fisionômica, né, sua modelagem de aparência, de apresentação, consegue então voltar ali a sua face, seu corpo mais jovem através dessa vontade. Então, isso também, né, é uma forma de você modelar esse corpo. No caso da zoantropia, ele é uma questão mais grosseira, mais primitiva. Por quê? Porque a zoantropia nada mais é do que você ali se modelar, ou trazer o perispírito que é humano para a forma animal, para a forma mais animalesca, mais primitiva, mais selvagem. Então, essa questão da zoantropia, ela faz com que o perispírito faça essa modelagem conforme essa vontade. Então, alguns aí se apresentam como animais domésticos, ou se apresentam como animais selvagens, ou se apresentam como animais rastejantes ou voadores em si. Então, há muitos relatos na obra de André Luiz referente a esse tema. Entre elas, eu cito também a obra que é muito importante, muito interessante, do Ranieri, que é O Abismo. Esse livro, essa obra de Ranieri, que foi orientado pelo André Luiz, traz o conhecimento ali do vale, né, suicidas, do umbral e também do abismo, como é ali as questões referentes às camadas que existem no abismo, que é onde tem muito essas questões de zootropia na questão da
forma humana. Então, há muitos relatos sobre essa questão nas obras de André Luiz, né? E outras obras também tem, mas a gente vai listar algumas obras lá no final do programa, para você poder saber aonde encontrar mais informações sobre a zootropia. Como falamos, né, a região ubrarina e a região do abismo são onde a gente encontra mais essas entidades que estão ali transformadas em animais. Por quê? Por que que se transformam em animais? Porque muitas delas estão renitentes no mal, elas estão predominantemente no mal, vivendo, praticando o mal. Outros são induzidos a essa forma através da vontade ou da hipnose ou da autoridade magnética de um terceiro que atua sobre aquele espírito que tem menos conhecimento do mundo espiritual, como é o mundo espiritual, e aceita a sugestão da sua de transformar, de alterar a sua forma, a forma que eles desejam. Então, muitas vezes, né, a gente ali quando a gente vai vendo muito mal, ou está ali pregado numa, ou seja, renitente numa ação, uma atitude que não é boa, que é uma atitude que não é nada ética, nada, não tem uma conduta moral, nem conduta ética correspondente às leis divinas, logo a gente vai estar ali deformando nosso perispírito, né? A gente pode perceber também na obra Libertação, onde o espírito André Luiz ele fala ali um pouquinho sobre essa zootropia. Um caso ali que foi até uma casa, né? Naquela casa tinha então um médico que estava cuidando, né, de uma pessoa, o médico é o juiz, me recordo, estava cuidando então de uma pessoa, de um caso de uma pessoa. E essa esposa desse personagem, ela era muito bonita, uma pessoa bela, né? Ela era ali cheia de requintes, né? Retoques, na verdade, de beleza, de sensualidade. E quando ela foi deitar-se à tarde para tirar um cochilo, o André Luiz se assustou, né, com a forma daquele perispírito. Uma mulher tão bela, tão bonita, apareceu ali com uma forma de bruxa, como diz ali o retrato, né, falado ali pelo próprio André Luiz. Então, essa forma animalesca que a gente deforma o perispírito, a gente acaba criando ali uma forma totalmente alterada da forma humana, é por causa da nossa própria vontade, nossa própria ação no mal, nossa própria atividade mental focada ali nas coisas que não são boas. Temos também uma ramificação, né, da licantropia, da zootropia, que é a licantropia. A licantropia, ela é quando o perispírito é uma forma de lobo, uma forma de animal selvagem, na forma de lobo, né? Então, nós encontramos também essa passagem também no livro Libertação, que é um livro ali que fala muitas coisas sobre a licantropia, sobre a zootropia e a deformação espiritual. E nesse livro específico, o André Luiz relata, então, um caso que ele assistiu um julgamento, né, de uma moça, aonde os maiorais, né, estavam ali julgando aquela moça, e ela se sentia muito culpada pelo que ela fez errado, as coisas que ela fez errado na Terra. Então, ela estava ali sendo sugestionada a acreditar que ela é a culpada das suas ações. Então, a sentença qual que foi? A sentença dada pelos maiorais era que ela fosse transformada em loba, porque ela era como se fosse uma loba no mundo encarnada, né? Enganava todo mundo, né? Fazia ali, fazia as traquinagens dela, né? As ações contra as pessoas, e acabou, então, ela sendo sugestionada a transformar o seu perispírito em uma loba através da sugestão de um terceiro, da interferência ou da autoridade magnética do terceiro. Então, ela se transformou em lobo. Então, essa mulher, ela acabou, então, virando, né, de imediato ali, quase que instantaneamente, a forma, retirando, mudando essa forma humana numa forma animalesca, né? E também, nós temos também, a gente pode também entender que algumas pessoas ali que têm uma vidência, uma clarividência, ou têm facilidade em sair no desdobramento após o sono físico, no descanso do seu corpo, quando o espírito ele se solta do corpo, né, de forma temporária, então ele vai fazer experiências fora do corpo, ele pode também visualizar esses espíritos. Muitas vezes, um vidente pode ali visualizar esses espíritos que estão deformados, esses espíritos que estão ali em forma animalesca,
e acreditar que está na frente de um animal diferente. Por exemplo, nós temos, né, muitas lendas, muitos mitos, né, referente ali a questões, né, de animalidade do ser humano, né. Então, muitas pessoas veem ali uma pessoa que tem a forma de lobo, né, chamados lobisomens, né. Então, várias pessoas têm essa evidência, essa clareza, essa lucidez de ver, então, os espíritos deformados, seja nos desenvolvimentos, seja naquela evidência, consegue então visualizar essas formas defeituosas, essas formas de regressão, vamos dizer assim, pelo espiritual, que a própria pessoa se impõe a si mesma, né, pela vontade ou pela aceitação. E a questão da deformação do perispírito é algo também que é algo bastante muito, na verdade, muito comum nas ondas umbralinas. A gente vê ali, relatos, né, do André Luiz, bastante relatos do André Luiz falando sobre os espíritos que se apresentam como com deformações, né, com questões da sexualidade, os órgãos genitais deformados, né, alguns deles bem alongados, outros se moldam a forma de um órgão genital, outros espíritos que se moldam ali na forma de demônios ou de monstros, né, ou então outros espíritos que deformam o seu perispírito a forma ali de assumir uma qualidade meio humana, meio animal, né? Como nós temos muitos retratos nas obras Voltaire, na obra Libertação, nas obras do André Luiz, quase todas elas têm, né? Então a gente percebe essa forma de existência no plano espiritual dos seres que desencarnam de forma, assim, com um pensamento muito arraigado na matéria, muito arraigado às coisas erradas e errôneas que vai de encontro às leis divinas. Então, é muito importante que nós busquemos manter o equilíbrio, manter o controle dos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, para que nós não venhamos a danificar nosso perispírito. Porque a doença, ela é uma forma de você danificar o seu perispírito. Quando você ali está renitente no mal, pensando mal de alguém, maltratando seu corpo, maltratando seu perispírito, né? Então você vai estar ali criando uma enfermidade para você. E quando algo é algo muito incrustado, muito forte, muito complicado de ser ajustada, então acaba deformando, não só criando doenças, mas deformando também a forma humana do seu perispírito. E quando a gente desencarna, vai para o umbral, e ali a gente então faz com que essa forma que nós tínhamos, né, quando encarnado, venha, né, decrescendo, degradando, até chegar ali à forma mais rudimentar, né. Então, é muito comum no umbral a gente encontrar pessoas que estão aí com deformações espirituais, acredito eu, que a grande maioria está nessa condição, porque ela não encontra uma esperança na vivência, porque muitos acham que ali o umbral é o inferno, então eu vou ficar ali para sempre, e não muda os seus pensamentos, não tem ali uma mudança de pensamento. Então acaba ali degradando cada vez mais o seu pensamento, e isso não é muito bom, né. Então nós temos, né, a questão, dos ovoides, né, os ovoides ali, a questão muito interessante, a gente também trabalhar com eles, entender como funcionam os ovoides. Os ovoides nada mais é que é chamado, né, de segunda morte. Por que é segunda morte? Porque o perispírito perde a função de criar uma forma humana, uma forma animal. É quando o perispírito ali, quando o espírito que está desencarnado ali toma uma forma, vai regredindo essa forma, né, ali da questão humana para animal, para vegetal, para mineral, até assumir a forma mais primitiva, que é a forma de um ovoide. O ovoide, então, é quando o espírito perde a capacidade total de sustentar a sua forma física, ou qualquer forma física, não, forma perispiritual do seu corpo perispiritual, né? Ou seja, então, o perispírito não consegue mais sustentar uma forma e reduz, então, a forma natural, que é como um ovoide, né? Então, para esses espíritos, infelizmente, vai demandar muito tempo para eles consigam ali restaurar a forma da forma humana. Então, vai passar por alguns processos, né, de tratamento no plano espiritual, e também depois terá várias reencarnações para poder, então, reabilitar, recondicionar a sua mente, poder assumir uma forma espiritual humana, uma forma espiritual de um homem, de uma mulher, de um ser humano, né? Então, é importante a gente entender que os ovoides
também está ali no livro Libertação, você pode saber mais sobre a questão do livro Libertação. Você pode perceber que os ovoides, muitas vezes, como o espírito ele não tem o seu controle da sua mente, não tem controle de sustentar a sua mente, né, ele está totalmente focado ali, ele é totalmente programado ou reprogramado pelos espíritos mais grosseiros, mais que tem uma influência, uma indução magnética muito forte, pela hipnose, conseguem pegar esses espíritos ovoides e colocar em pessoas que eles querem obsedar, que eles querem ali criar um processo de obsessão muito forte, aonde não precisa, não é necessária a presença do obsessor. Apenas colocando o ovoide ali, vamos dizer assim, entre aspas, né, programando aquele ovoide para atuar em certa região do corpo ou da mente, para que consuma os recursos energéticos daquela pessoa, os recursos vitais que a pessoa ficar doente, e aí, então, causar o desencarne, ou então, mais malefícios na vida da pessoa, e da vítima, né? Então, os ovoides são seres aí, são seres humanos que perderam essa capacidade de sustentar essa forma física, retornando, então, para a forma mais natural, né? Mais primitiva, na verdade, possível. Então, assim como os espíritos que sofrem de zootropia, de licantropia ou de deformação, assim como os ovoides também, todos eles vão passar por processo de reestruturação no plano espiritual, mas também precisarão de muitas reencarnações para poder assumir a forma humana novamente, poder reequilibrar ali o seu perispírito, para poder assumir essa forma humana, e então reencarnar, começar a dar continuidade nessa ah, sua, sua jornada evolutiva, esse projeto evolutivo, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você divulgue esse vídeo para as pessoas. Se você não sabia o que é zootropia, o que é licantropia, que são ovoides, que são ali os espíritos deformados, é talvez você possa ali levar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender a importância de poder manter equilíbrio, manter a mente equilibrada no bem, focar no bem. Temos ali um controle da nossa mente para que a gente não vibre e não pratique a iniquidade e nem as atitudes errôneas e equivocadas que a gente pode tomar aí pelo caminho, tá? Então, se gostou, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você se inscreva no canal também. Muito obrigado. Até o próximo programa.